Bom dia! Está começando mais um Saúde e Algo Mais e hoje um programa super especial pré-Dia dos Namorados. Quando se fala em relacionamento saudável, muita gente ainda associa a ideia de algo sem conflitos, sem falhas, sem dificuldades. Mas a vida real é bem diferente disso. Relacionamentos são construídos por duas pessoas com histórias, expectativas e formas de ver o mundo que nem sempre são iguais. E é justamente aí que entram os desafios e também as possibilidades de crescimento. Mais do que perfeição, o que sustenta uma relação saudável é a forma como os conflitos são vividos, conversados e resolvidos. Para falar sobre esse tema, eu recebo a psicóloga Ana Flávia Weiss. Seja muito bem-vinda, Ana, ao nosso programa. Obrigada, Laura. Obrigada É um prazer. Para mim também é um prazer estar aqui com você. Ana, para a gente começar, o que é um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável é quando a gente se conhece e a gente busca suprir as necessidades emocionais um do outro, né? Os relacionamentos são para suprir necessidades emocionais. E necessidades emocionais são ao longo da nossa vida, desde quando a gente nasce até a gente morrer, a gente vai precisar delas, né? Que é se sentir aceito, amado, amparado, que também se sentir validado, de poder ser do jeitinho que você é e o outro gostar disso e ser bem-vindo, né? Então, um relacionamento saudável é para um cuidar do outro, é realmente suprir necessidades emocionais um do outro. O relacionamento saudável é aquele sem conflitos? Não, de jeito nenhum, né, Laura? Não. Porque relacionamento em si já é difícil, qualquer tipo de relacionamento, né? E um relacionamento amoroso é o nosso relacionamento mais íntimo. E a gente não pode esquecer que ele não deixa de ser uma reedição dos nossos primeiros relacionamentos. E assim como a gente tem conflitos com a gente mesmo, se você pensar, né, fala assim, atender casal em psicoterapia é muito difícil, porque atender uma pessoa só já é bem difícil. Aí você imagina colocar os dois juntos, né? Relacionamentos é assim, são os conflitos de um e os conflitos do outro. Então, não vai existir um relacionamento perfeito, onde a gente não briga, não discute, né? Isso é uma ilusão e é até ruim a gente pensar que tem que ser assim, porque é realmente utópico, né? Nós vamos ter divergências porque a gente tem histórias diferentes, a gente tem modos de se comportar diferentes, né? Com Necessidades certeza. emocionais maiores ou menores em alguns aspectos. Então, sempre vai ter alguma coisa pegando. O importante é como a gente resolve os conflitos, porque Com conflitos certeza. vão existir e tá tudo certo. E de onde vem essa ideia de que o relacionamento bom é perfeito? De onde vem, na sua prática clínica, aonde se origina essa ideia? O ser humano tem essa ideia de que para a gente ser bom tem que ser perfeito, né? Tem que estar tudo certo para valer a pena ou para que aquilo possa ser confiado, assim, como valoroso mesmo, né? Tanto que a gente fica querendo ser perfeito, aí a gente quer que o relacionamento seja perfeito, o cônjuge, o namorado seja perfeito, depois os filhos. Então, o ser humano tem essa ideia de perfeição, que, no fundo, tem um pontinho importante, que é o ponto de sempre querer ser melhor, de sempre evoluir, né? Mas a ideia da perfeição em si, ela é dolorosa e é errada e prejudicial, porque ela faz a gente exigir mais do que é o natural, Com né? certeza. Não é humano ser perfeito. A Então, vida não é perfeita, né? não, A vida nada. tem conflitos. Sim. E na sua prática, o que um conflito, como um conflito pode ser positivo dentro de um relacionamento? Ele só é positivo quando a gente tem autoconhecimento suficiente para saber quais são as necessidades que estão em jogo, né? Como eu falei, num relacionamento, a gente está o tempo inteiro buscando suprir necessidades do outro e sendo suprido nas nossas necessidades. Então, para eu saber o que é que eu preciso, né? O que eu vou colocar para o outro, como eu vou me posicionar, eu preciso ter autoconhecimento suficiente. E às vezes a gente não tem, né, Laura? Porque assim, nós somos humanos, a gente só vai percebendo que a gente queria algumas coisas, mas a gente não sabe exatamente por quê e nem como pedir, né? Sim. Então, os conflitos muitas vezes surgem aí, porque às vezes eu não consigo comunicar a minha necessidade e o outro não consegue entender, ou o outro também não consegue comunicar a necessidade dele, né? A gente fala muito sobre a necessidade de comunicação no relacionamento, mas é mais do que a necessidade de comunicação, é a necessidade de se conhecer, de conhecer quais são as minhas necessidades para eu poder comunicar de forma adequada isso
para o outro, né, para o parceiro. E na sua opinião, quando que um conflito deixa de ser saudável e passa a ser destrutivo? Quando a gente não consegue sair daquilo. Né? Quando a gente não tem paz, essa é uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, relacionamento é para ter paz. Apesar de que a gente está vendo que existem conflitos e que vão sempre existir e tá tudo certo, mas na maior parte do tempo a gente precisa estar em paz. Um tem que fazer bem pro outro, né? De vez em quando a gente cair naquele buraco e ficar um pouquinho ruim e o relacionamento entrar em uma crise, uma briga, tá tudo certo, isso vai acontecer. Mas na maior parte do tempo a gente tem que ter paz. Quando a gente não consegue sair dos conflitos, das confusões, isso é estável, assim, é permanente, aí é um sinal de que isso não está fazendo bem pra gente. É um sinal de alarme. E o problema é que esse sinal de alarme, às vezes pra gente ele é normal, né? Não é, a gente não acha que aquilo é um sinal de alarme, a gente não entende como um sinal de alarme. Nem sempre o padrão é o normal. Exato. E hoje em dia, muito se fala sobre as diferentes personalidades das pessoas e como eu consigo lidar quando o outro ama de uma forma diferente da minha? Isso é bem difícil, né? Justamente porque, assim, aquilo que a gente aprendeu como sendo a nossa forma de amar, a gente entende como certo. Eu fui criada naquele sistema e eu acho que o mundo é assim, que as coisas são assim, as pessoas são assim, né? Mas não necessariamente. O outro pode ter o outro jeito dele, o jeito de amar e que é significativo e ele ama, né? Mas quando não é a mesma linguagem, a gente vai precisar se conhecer e conversar, porque a gente precisa entender quais são as linguagens de amor de cada um, né? E chegar em pontos de equilíbrio, como eu te falei, comunicando necessidades. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque Com certeza. se algum é mais fechado, mais reservado, não tem tanto uma linguagem mais afetiva e emocional, tá tudo bem, mas se o outro tem, então a gente vai precisar desenvolver um meio termo, um equilíbrio, para que os dois sejam supridos nas suas necessidades. E na sua opinião, o respeito é o termômetro do relacionamento? O respeito é um grande termômetro, mas ele não é o mais importante, né? Assim, porque o mais importante é o vínculo, o afeto, só que isso precisa vir junto com respeito, né? Com certeza. Respeito e limites efetivos. Então, uma necessidade emocional do ser humano também é limites efetivos, é dizer não, né? É dizer não é desse jeito, eu não me sinto bem assim. Estabelecimento né? de limites. Sim, então o certeza. respeito é significativo. O Saúde Algo Mais volta daqui a pouquinho com mais dicas sobre relacionamentos. Não sai daí! A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje com a psicóloga Ana Flávia Weiss, falando sobre relacionamento. Ana, para a gente continuar, muitas pessoas acreditam que evitar conflitos é a melhor forma de se relacionar. Isso funciona a longo prazo? Não funciona a longo prazo, né? Mas tem pessoas que, como você disse, com diferentes personalidades. Então, tem pessoas que são mais evitativas. Então, elas têm dificuldade de entrar em contato com os sentimentos, de lidar realmente com os problemas, porque dói, né? Mas é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. É necessário fazer os enfrentamentos para que a gente resolva os problemas. É mais fácil empurrar o negócio para baixo do tapete e ir levando, evitar o problema e achar que assim vai ficar melhor. Mas não, porque vão se acumulando mágoas, dores, problemas não vão sendo resolvidos, né? E um ponto crucial dos relacionamentos é quando as pessoas se desconectam. É quando já não faz mais sentido. Então, já não fico mais bravo, mas também não fico mais interessado, né? Então, é realmente quando existe uma desconexão. E esse movimento de evitar, de jogar para baixo do tapete, de fingir que não está acontecendo para evitar sofrer, na verdade, produz um sofrimento muito maior a longo prazo. Então, o melhor é enfrentar as situações, né, com cuidado, com respeito, com amor, mas ir resolvendo as coisas conforme elas acontecem. Qual que é o papel da comunicação dentro de um relacionamento? É fundamental. Fundamental, como eu te disse, a base é o autoconhecimento, né? Eu perceber o que está acontecendo comigo, o que eu não gostei, quais são as minhas necessidades e conseguir comunicar isso para o outro. A forma como a gente se comunica é muito significativa, porque eu posso te dizer o que eu preciso de uma forma agressiva, grosseira, né? Que não vai ser legal e a gente vai se desconectar muito mais do que se conectar. Em todo relacionamento a gente quer se conectar, né? Então, uma comunicação, às vezes com críticas, afasta de novo e não conecta. Então, a gente precisa pensar que eu tenho necessidades, que eu preciso expressar essas necessidades para que elas sejam atendidas e nessa expressão eu consiga me comunicar com o outro. Então, não é fácil, né? Mas uma dica que eu gosto muito de dar sobre comunicação é sobre a comunicação não violenta. A gente ouve falar, mas a gente não estuda. E quanto mais a gente estuda a comunicação não violenta, ela é simples, é uma teoria simples e fácil, mas ela ajuda a gente em todas as nossas relações, não só nas relações amorosas, românticas, né?
mas em todas as relações. E o que a comunicação não violenta diz é exatamente isso que a gente está conversando, é perceber as suas necessidades emocionais e saber comunicar as suas necessidades. Então, abrir o teu coração, o que te chateia, o que não é legal para você, ao invés de fazer uma crítica, de dizer, você não faz isso, você não faz aquilo, que a gente é dono de fazer isso, ser humano, apontar, né? Apontar os erros, criticar, né? Ao invés de sair fazendo um monte de críticas uma atrás da outra, a gente colocar como é que a gente se sente com tal situação, o que acontece dentro de nós, e aí fazer um pedido de como nós gostaríamos que fosse, como nós gostaríamos de ser tratado, quando a pessoa faz isso, como a gente se sente, então como a gente preferia que fosse a situação. Então essa já é uma boa dica de leitura, a comunicação não violenta. O relacionamento, ele é uma troca, né? Exatamente. Na sua opinião, até que ponto é necessário ceder dentro de um relacionamento? Esse ponto é difícil, né? Porque é realmente uma troca, né? A gente precisa ceder em muitos aspectos, mas a gente não pode ceder em todos os aspectos. E existem pessoas que sofrem muito com essa dificuldade de se posicionar, né? Porque talvez, no fundo, tenham uma crença de que elas não são amadas, de que elas não são aceitas de verdade como elas são, então elas criam umas regras para elas, de que elas precisam fazer aquilo que o outro quer, para que o outro fique, para que o outro permaneça. Né? Isso acaba entrando na questão de se anular. Exatamente. E o que vai isso virando indica dentro do relacionamento, quando a pessoa começa a se anular? Mostra, né, que ela tem essa dificuldade de se posicionar, talvez por medo de perder o outro. E o pior, Laura, é quando isso vira um ciclo vicioso, uma pessoa que se anula e uma outra que se impõe demais, né? E os nossos relacionamentos muitas vezes são assim, a gente vai se encaixando para que as coisas fiquem bem. Mas isso pode ser, e na maioria das vezes, se não for observado e se não for trabalhado, um relacionamento totalmente doentio, né? Onde um vai sendo sufocado em detrimento das necessidades e do querer do outro, né? Você acredita que as expectativas irreais dentro de um relacionamento podem comprometer? Com certeza podem. E a gente cria expectativas irreais, né? Todos nós, a gente vive criando expectativas, porque a gente tem uma história, né, que ao longo da nossa vida a gente foi construindo na nossa cabeça de como as pessoas devem ser, e daí de como o nosso parceiro amoroso deve ser, né? E que para ser tudo perfeito, como a gente sonhou e imaginou, a pessoa tem que caber naquele perfil. E aí a gente vai tentando exigir que aquela expectativa seja aceita, né? Não é que as nossas expectativas não vão ser aceitas, mas nem todas serão, né? Não vão ser cumpridas, nem todas serão. Porque não existe o ser humano perfeito, aquilo que a gente imaginou não vai existir. Então, o que a gente vai precisar entender e aprender é flexibilizar os pontos. Então, quais são os valores mais importantes para mim, que desses eu não abro mão, e isso a gente vai precisar construir num relacionamento. Quais são as coisas que eu posso ceder e que daí tá tudo bem para mim, porque é uma troca, né? Então, Sim. Às vezes eu vou abrir mão, mas o outro também precisa abrir mão de alguns aspectos para que a gente fique bem. Na sua opinião, o celular virou uma ameaça aos relacionamentos hoje em dia? Às vezes sim, em alguns casos sim, né? Porque o relacionamento é principalmente sobre a segurança que eu tenho no vínculo. Quanto mais segurança eu tenho no vínculo, mais eu fico à vontade, mais eu posso ser eu e mais saudável é o relacionamento. Agora, se o celular é uma ameaça a isso, não só uma ameaça no sentido de que vai me trair ou tem alguém, não, mas o celular às vezes me conecta tanto, eu fico conectada tanto com o celular que eu me desconecto do meu parceiro, né? E essa desconexão emocional, ela também produz um afastamento, pode gerar problemas. E hoje, infelizmente, né, Laura, as pessoas estão muito conectadas, né? Com certeza. Então pode ser sim um problema para os relacionamentos. Não sai daí, daqui a pouco a gente continua o papo sobre relacionamento. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano.
MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cassemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde e Algo Mais está de volta, hoje falando sobre relacionamentos. Ana, vamos continuar aquela parte da questão do celular. Você acredita que as redes sociais hoje têm criado uma visão fantasiosa sobre relacionamento? Sobre tudo, né, Laura? Mas sobre o relacionamento também. Porque a gente coloca lá a melhor parte da rede social, né? Assim, a gente não vai colocar os piores momentos, a gente vai colocar os melhores momentos ou até um recorte da realidade que às vezes nem é verdadeiro, né? E o outro que tá vendo aquilo de fora também constrói na cabeça dele um cenário imaginário de que aquela vida daquele casal é perfeita, né? De quanto eles conseguem ser melhores do que nós somos, enfim, né? Então, as redes sociais, infelizmente, fazem isso, né? A gente tem uma tendência de criar histórias na nossa cabeça a partir de coisas que a gente vê. A gente vai ligando os fatos e vai deduzindo o resto. E na maioria das vezes, essa dedução não é real, né? Até porque os recortes não são recortes reais, aquilo que a pessoa está realmente vivendo naquele momento, mas na nossa cabeça isso fica irreal. E aí a gente vai se comparando e vai se sentindo menos e emocionalmente isso também vai trazendo prejuízos pra gente. Frustrações, né? Exatamente, frustrações. Na sua opinião, na sua prática clínica, você acredita que hoje em dia os relacionamentos estão mais rasos? Alguns sim, né? Porque a gente vive momentos mais superficiais, né? Assim, e as pessoas são diferentes, mas eu acho que também o fato de a gente ter essa influência muito grande da internet e da gente se desconectar muito fácil com a internet, porque assim, você pega ali o celular e você se distrai com aquilo e daqui a pouco sua cabeça está em outro lugar, né? Às vezes a gente não tem tempo para aprofundar nas coisas que precisam ser aprofundadas, até não dá tempo para nossa cabeça pensar em questões mais profundas, porque toda hora tem um estímulo diferente para ela, então ela fica trabalhando nesses estímulos e não aprofunda naquilo que, se fosse antigamente, né, ou se a gente estivesse, sei lá, no meio do mato, numa praia deserta, a gente teria que pensar um pouquinho, ficar com a gente mesmo, pensar, trazer as reflexões, né, para serem mais profundas mesmo. Então, hoje a gente não tem esse tempo. Então, no geral, as pessoas estão vivendo assim,
né? Só pessoas que já fazem isso naturalmente, o exercício de olhar para si, de se conectar consigo e de desligar um pouquinho do ambiente externo, é que conseguem isso. Mas também fica uma reflexão de que isso é importante para a gente, né? Sim. Porque a gente precisa revisar a nossa vida e ver se aquilo que a gente está vivendo está de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, que pontos a gente teria que melhorar, como a gente poderia melhorar isso, né? É possível ter um relacionamento saudável sem o autoconhecimento? É muito difícil, eu acho que não é possível, né? Como a gente conversou aqui o tempo inteiro, assim, o autoconhecimento é a base de tudo, né? Até para eu entender quem eu sou, o que é que eu preciso, como eu vou me comunicar com o outro, como eu vou me conectar com o outro, eu preciso me conhecer. Conhecer os meus pontos fracos, as minhas limitações, isso é tão importante em um relacionamento, né? Porque os relacionamentos ativam os nossos gatilhos emocionais. E quando isso acontece, se a gente não tem autoconhecimento para lidar, para regular e para também conversar e chegar em acordos, fica muito difícil. Na maioria das vezes, na hora a gente fica preso naquele ciclo de gato e rato, né? Um Sim. brigando com o outro, correndo atrás do outro, sem entender o que está acontecendo, né? Por isso que em alguns momentos a psicoterapia é importante, né? Para o casal entender os ciclos, romper os ciclos, coisas que talvez sozinho, pela falta do autoconhecimento, eles não conseguem. Essa seria a minha próxima pergunta. Ah, é? Juro. Que bom! A terapia de casal, ela deve ser buscada somente em momentos de conflito? Existe algum momento em que ela é indicada? Ah, eu achei ótima essa tua pergunta, que bom que você perguntou isso. Porque a gente tem esse conceito errado de que terapia de casal é para casal que está com muitos problemas, né? E que já geralmente está ali em vias de não dar mais certo. E ainda é o que chega muito ao consultório, ainda é bem ruim. Então, elas chegam assim, quando já não dá mais, quando um dos dois já pediu a separação, ou até quando já se separaram e um dos dois está tentando voltar, né? O melhor seria, o mais indicado, é que a terapia de casal acontecesse quando eles começassem a perceber que eles não estão conseguindo resolver os problemas. Isso seria o mais indicado, né? E a terapia de casal, ela é ótima porque justamente ela faz esse trabalho difícil, que é o trabalho de mostrar para cada um o que é que ele precisa, quais são suas histórias, quais são os pontos que ativam, que acionam os seus gatilhos, e mostrar para o outro isso também. Por isso que ela é preciosa, né? E que em alguns momentos ela é mais indicada do que a terapia individual. Porque para melhorar os relacionamentos, eu também preciso conhecer a história do outro, quais são as feridas que ele tem, né? Na maioria das vezes, nas brigas, a gente está colocando o dedo na ferida do outro para piorar mais a dor ainda, sem saber que a gente está fazendo isso, né? Então, seria ótimo, né, que as pessoas buscassem terapia de casal preventivamente e não só quando está naquele limite. O que mantém um relacionamento a longo prazo? O sentimento ou aquela construção? As duas coisas, mas a construção faz com que o sentimento continue, né? Consiga ser alimentado. No começo a gente tem o sentimento. Ao longo do tempo, a gente vai construindo uma história, a gente vai construindo sonhos, né? A gente vai se conhecendo, modificando as coisas entre nós para que essa relação flua, para, como eu falei, para que a gente tenha paz, né? E que a gente viva bem. Então, ao longo do tempo, essa construção faz com que o amor se mantenha. E isso é muito importante, né? Que a construção seja saudável, a ponto de manter o amor, o respeito, né? E o cuidado um pelo outro. E pra gente encerrar, se os relacionamentos saudáveis não são perfeitos, então o que os torna tão fortes? Não são perfeitos, mas podem ser fortes, né? Justamente essa busca diária, tanto pelo autoconhecimento, quanto pelo conhecimento do parceiro e o cuidado, né, com a vida dele, para que a gente construa essa relação cada vez mais forte, né? O vínculo torna a relação mais forte, mas os vínculos são passíveis de dor, de rupturas, de reparações, né? Mas quanto mais a gente construir uma estrutura, que é isso que a gente falou aqui, de comunicação, de entendimento de necessidades emocionais, de flexibilidade, de autoconhecimento, mais a gente consegue manter esse amor forte. O diálogo faz toda a diferença. Exatamente. Relacionamentos não são perfeitos. Eles são construídos à base do diálogo, do respeito
e da vontade de fazer dar certo. Entender isso com certeza diminui as cobranças e deixa possível ter um relacionamento duradouro. O Saúde Algo Mais fica por aqui. Ana, muito obrigada pela sua presença, por esse diálogo tão maravilhoso. Eu amei também. Obrigada, Laura. E obrigada a você que está nos assistindo. A gente se vê no próximo programa.